Bom dia, gente. Boa tarde para quem for, boa noite, enfim. Só uns informes rapidinho antes de começar a aula. Eu vou entregar às terças-feiras os trabalhos para vocês e nas outras terças-feiras eu vou entregar corrigidos, tá? Individualmente para poder pontuar uma outra coisa que eu acho necessário. Por exemplo, um colega falou para você, falou numa questão que a República era algo ligado ao fim da escravidão, não necessariamente. Eu dei como exemplo dos Estados Unidos, beleza? Por isso que vai ser de forma individual. É, eu ainda estou me adaptando a esse modelo do Zoom, quer dizer, eu estou usando o YouTube para ver se eu me adapto ao modelo do Zoom, né, de gravar em 40 minutos a aula. Então, por isso, essa aula é próxima, ainda pelo menos, vai ser pelo YouTube, tá? Talvez eu volte online pelo YouTube, que eu vou dar uma turbinada bem grande na minha internet aí no final de semana agora. Mas o que eu tenho que falar? Política, no final da aula eu falo um pouquinho, tem bastante coisas para falar, né? E sobre os trabalhos eu tô dando nota, mas não relaxem, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí vamos começar a nossa aula aqui. Aí esse iníciozinho da aula, gente, é só uma recapitulação da aula passada. A aula passada foi o processo de independência, né? Só recapitulando, Dom Pedro I, no processo de independência, logo após se tornar independente, ele teve que combater exércitos que ainda eram fiéis a Portugal, por isso contrai dívidas com a Inglaterra para contratar mercenários, principalmente com a Inglaterra, tá? Para contratar mercenários para poder lutar nessas guerras, porque o Brasil não tinha um exército ainda consolidado. Afinal de contas, o exército era português, porque o Brasil e Portugal era a mesma coisa, né? Quando o João volta e leva uma grande aparato do exército que aqui estava, beleza? Eu já tinha falado, existiam três partidos políticos, né? Esses três partidos eles vão ser consolidados agora no Brasil independente, né? No Brasil agora país. O primeiro partido, o Partido Brasileiro, que ele era bem heterogêneo, né? Com pessoas de pensamentos diferentes. Uns lados eram mais federalistas e outros eram centralistas. Mas ao mesmo tempo esse Partido Brasileiro representava o quê? A elite agrária, tá? Então os interesses principais desse partido eram os da elite. Apesar dessa diferença entre federatismo e centralismo, ainda assim era poder na mão das elites. O Partido Português, ele basicamente, o sonho dele, no final das contas, sempre é o Brasil voltar à colônia, mas nesse momento o que o Partido Português quer é centralizar o poder na figura de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I, por eles, eram vistos como uma pessoa mais próxima aos portugueses e ia garantir os interesses dos portugueses aqui no Brasil, recém-independente. E por fim, o Partido Radical, né? Esse de maioria urbana, né? Eles divergiam entre uma monarquia constitucional ou uma república, né? Então você vê as diferenças entre o Partido Radical e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro ele concorda ter um rei, concorda dar poderes ao rei. A única coisa que o Partido Brasileiro quer entre um deles o federatismo e o outro o centralismo. Aqui não, ou é uma república ou uma monarquia constitucional. Lembrando, uma monarquia constitucional limita totalmente os poderes do rei, porque o rei está está sob, né? Ele está abaixo da Constituição, beleza? O José Bonifácio, como eu falei, né? Ele era uma pessoa que foi de extrema importância para o processo de independência brasileiro. Ele fazia parte daquelas elites do Partido Brasileiro mais ligados aos centralistas, tá? Porém, aos centralistas, calma aí, deu um bug mental aqui, mas enfim, bota parênteses, talvez eu me corrija depois se não lembrar, mas enfim. Porém, o José Bonifácio era uma pessoa bem controversa. Essa palavra, ele era uma pessoa bem controversa. Por quê, né? Por quê? No caso, o José Bonifácio ele se torna uma pessoa importante dentro do Império, né? Ele se torna um homem forte dentro do Império. Afinal de contas, a independência nasce dele e da Dona Leopoldina, né? Só que esse fortalecimento vai fazer com que ele seja o homem da Carta Magna brasileira, a primeira Carta Magna brasileira, a primeira Constituição brasileira, né? No caso,
o José Bonifácio, como esse homem, ele reprime as tendências mais liberais da Constituição, tá? Perseguindo a imprensa, é, fechando várias lojas maçônicas, e por aí vai. Ou seja, o Bonifácio ele tem um caráter bem centralista, né, por enquanto. Só que, como eu disse, ele era uma figura controversa. Por quê? Ele repudiava o absolutismo, apesar de ele ser centralista. E ele era contrário à democracia, porque ele queria afastar o povo. Olha que loucura, né? O cara, ele quer um país livre, um país federal, com um país com povo relativamente independente, só que ele era contrário à democracia, ele queria as elites do poder. E ao mesmo tempo ele repudiava o absolutismo, mas queria um certo centralismo. Né? Bem louco, né? Mas vamos lá. Ele, no caso, ele ridicularizava as pretensões da aristocracia, dos grandes proprietários de terras e escravos, e também condenava a escravidão, apesar de fazer parte das elites, apesar de ser do Partido Brasileiro, né? E, consequentemente, isso afastou o José Bonifácio de todo mundo. Ninguém apoiava o José Bonifácio, beleza? No caso, eu falei besteira, o José Bonifácio era contra o centralismo, tá? Ele queria um federatismo, ele era da classe do Partido Brasileiro Federatista. Porém, ele era antidemocrático e ao mesmo tempo conservador, tá? Ou seja, bem controverso, ainda assim, mesmo eu estou falando besteira, tá? No caso, ele ainda, por exemplo, defendia o confisco de terras não cultiváveis, olha só, comunista, desde o início do Brasil, o trabalho assalariado e da imigração. Tinha essa simpatia dos radicais, mas não do Partido Brasileiro, composto pela elite econômica. Estou lendo aqui meio que a biografia dele, tá? Ele escravocrata do país. Ele era antilusitano e anticlericalismo, ou seja, características do iluminismo, né? Ser anticlerical e anti-absolutista, né? O que eu quero dizer com tudo isso, vocês não precisam gravar isso não, tá? É só para eu fechar a figura de José Bonifácio, que é uma pessoa bem estranha. E, consequentemente, ele, sendo essa pessoa que não consegue apoio de ninguém, porque é contrário a tudo e ao mesmo tempo a favor de todos, ele acaba sendo afastado. Então, a Constituição, no caso, que estava sendo preparada, né, a Carta Magna, ela acaba sendo ele como é afastado do cargo de ministro, né, ele não participa da Assembleia Nacional, que ficaria responsável pela a criação da Constituição, né, a de 1823, tá ok? Só para deixar bem claro como ele teve um fim relativamente decadente, né? Na verdade, no caso, ele faz parte da Assembleia Nacional, mas ele não tinha o poder de lidar com a Assembleia, no caso, né? De poder pleitear o que ele queria para a Constituição. Vamos lá. A Assembleia é formada, né, por voto de forma censitária. Gravem isso. Esse é vocabulário histórico que vocês precisam saber. Forma censitária. O que quer dizer isso? Renda. Ou seja, as pessoas que poderiam ser eleitores e os candidatos para a criação da Constituição de 1823, para a Assembleia que iria formar a Constituição de 1823, seriam apenas pessoas com uma certa renda, beleza? Aí só botei entre parênteses aqui por questão de curiosidade, participaram 84 membros de 14 províncias. Óbvio que vocês não precisam saber disso, tá? Setembro de 1823, vocês não precisam saber. Inclusive, rapidinho, gente, eu tô bem chateado que eu não tô conseguindo fazer como eu faria meu quadro, que seria bem resumido e depois vocês iam buscar entender o resumo. E sempre que eu começo a escrever, eu praticamente faço um livrozinho, né, que é um resuminho. Infelizmente, é a maneira que eu não estou conseguindo lidar com fazer um quadro no Word. Mas enfim, vamos lá. Então, em setembro de 1823,
6 deputados, liderados por Antônio Carlos de Andrade, irmão do José Bonifácio, tá, gente? Entregam um projeto à Assembleia. É óbvio, a Constituição, óbvio não, né? Mas enfim, a Constituição tinha caráter nominista, ou seja, a Constituição. Vou ler aqui rapidinho, desculpa. Em vez de eu explicar, eu vou ler e explicar depois do porquê que a Constituição não tinha caráter nominista. Essas são as características da Constituição que tinha caráter iluminista, tá, gente? Primeiro, a Constituição prevê a instituição de uma monarquia hereditária constituída de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O controle do Estado ficaria a cargo do Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, e o imperador não teria poderes para dissolvê-lo, né? Ou seja, limitava demais o poder do imperador. A consagração das liberdades burguesas, né, o direito à propriedade, igualdade perante a lei, exceto para os negros. Os negros eles não faziam parte da lei, né, eles fariam a margem da sociedade, seriam marginalizados, porque afinal de contas eram escravos, né, a escravidão seria mantida. Só uma observação, tá, gente? Você vê que é bonitinho, a consagração das liberdades burguesas, direito à propriedade, igualdade perante a lei, só que, né, é óbvio que as elites que se beneficiariam mais disso, né? Porque, por exemplo, pobre não teria direito à terra, porque não teria direito a comprar terra, não tem dinheiro para comprar terra, beleza? As eleições seriam indiretas em 2 níveis. Eleitores de paróquias elegeriam eleitores de províncias que elegeriam deputados e senadores. Ou seja, em vez de um... E isso é cada um com dinheiro. Tipo assim, eu tenho 10 contos, eu posso votar em alguém para votar para deputado e senador. E se alguém quer votar, tem 20 conto. Por isso que ele pode se eleger para ser um votante para deputado e senador. Entendeu? Aí esse cara que tem 20 conto vai votar no deputado e senador, que tem 40 conto. Entendeu? Então vota indireto. Beleza? O voto seria permitido para homens maiores de 25 anos e para aqueles que possuíssem renda mínima anual equivalente a 150, 250, 500 e 1.000 alqueires de mandioca equivalente. É por isso a Constituição da mandioca, tá, gente? Porque era tipificado o quanto de dinheiro que a pessoa tinha pela quantidade de mandioca. Mas não necessariamente a pessoa tinha que ter mandioca, tá? Tome cuidado com isso. Ela tem que ter algo equivalente ao valor, beleza? Respectivamente obedecendo aos diferentes níveis citados anteriormente. Foi o que eu falei. Para a pessoa votar 150, para ser eleger 250, para deputado 500, senador 1.000. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Tá. Ou seja, né, já falei, né, as características da Constituição era elitista, né, bem simples, já falei, anti-absolutista, limitava o poder do rei, falei, anticolonialista, né, afinal de contas, você faz uma carta magna, né, você destitui o poder brasileiro, e anti-lusitana, né, essa aqui é bastante interessante. Vocês vão perguntar, professor, por que ela é anti-lusitana, né? Anticolonialista, por quê? Porque ela tem seus próprios poderes, ela não tem poderes dependendo de uma metrópole, né? E anti-lusitana é bem interessante, por quê? Só poderiam votar quem? Brasileiros, entendeu? Então, consequentemente, eu excluo os portugueses do poder brasileiro. Só poderia votar e participar brasileiros das eleições, entendeu? E é óbvio, gente, a Constituição, ela limitava os poderes do rei. Então o rei, ele não ia ficar satisfeito com isso, correto? Então o que o Dom Pedro I faz beleza, vocês querem limitar o poder? Então foda-se todo mundo. Ele acaba com a Constituinte e, óbvio, a Constituição de 1823, né? Aumentando as tensões entre brasileiros e portugueses, que chega ao seu ápice em 1823. O que aconteceu em 1823, né? Calma aí. O que vai acontecer em 1823 após Dom Pedro rechaçar a Constituição, né? Aproveitando a situação entre brasileiros e portugueses, que estavam boladões, né? Os portugueses também não aceitaram essa Constituição, óbvio, né? O Dom Pedro I ordena o fechamento do Congresso, né,
da Câmara dos Deputados e do Senado, que não é de Brasília, obviamente, né, era aqui no Rio de Janeiro. E os irmãos, vários deputados são presos, inclusive os irmãos Andrade, né, o José Bonifácio e seu irmão, que era o líder da Assembleia Constituinte. Esse episódio foi conhecido como Noite da Agonia, tá? Noite da Agonia seria o episódio onde Dom Pedro acaba com a Constituição de 1823. É isso, tá? Dom Pedro demonstra que ele tem seu lado autoritário. E nesse momento ele se aproxima do partido português, né? Cujos são botados por Dom Pedro no Conselho de Estado. E, consequentemente, as oligarquias brasileiras, o Partido Brasileiro, vai fazer oposição direta a Dom Pedro I, o que é de extrema importância para a futura queda dele mais à frente. Porque, afinal de contas, a gente está falando das elites brasileiras, que é de quem fato manda no Brasil até hoje, né, gente? Então, você não ter o apoio dessa galera é extremamente complicado. E, por fim, com a Câmara fechada, com o apoio do Partido Português, Dom Pedro outorga a Carta Magna de 1824, beleza? Famosa Carta Magna. Vamos ler umas características dela aqui antes de eu dar um spoiler dela, que é o mais importante, né? Então, Constituição de 1824. Então, só resumindo, a nossa primeira Constituição seria 1823, Mandioca. Gravem as Constituições, tá? Importantíssimo. A primeira seria de 23, cancelada por Dom Pedro. Tá. Seria uma Constituição votada, tá? De 1823, que é cancelada por Dom Pedro I. Aí vem a Constituição de 1824, né? A Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada por Dom Pedro. Dom Pedro, insatisfeito com a Constituição de 1823, cancela ela e coloca lá a Constituição que ele quer. Agora prestem atenção, palavra também que vocês têm que tatuar, beleza? Outorgada, o que quer dizer outorgada, professor? Outorgada é uma Constituição imposta, outorgada, sem ter o quê? Sem ser votada, entendeu? Já a Constituição de 23 seria uma Constituição votada, que o termo certo é promulgada. Promulgada, votada. Outorgada, imposta. Gravem isso, termo histórico importantíssimo, tá? Vamos lá, então, características dela. Uma Constituição outorgada, né? Botei até lá em letras garrafadas, né? Enfim, caixa alta. Monarquia hereditária, constitucional e representativa. Ok? Não muda muito do que era anterior, tá? Eleições para o legislativo em 2 níveis, de acordo com a renda dos eleitores da paróquia. 100 mil réis, elege eleitores da polícia 200 mil réis, que é deputado, isso aqui também. É só para vocês terem ideia que o voto era censitário, não muda também do que era da de 1823, tá, gente? Isso aqui é voto censitário, tá? Isso aqui, voto censitário, nada de mais. Agora sim, o mais importante dessa Constituição: 4 poderes: o executivo, na figura do imperador, que nem o anterior, ministro, conselho de Estado; o legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Imperial, igual ao anterior; o judiciário, Supremo Tribunal e magistrados, também igual ao anterior. Só que o moderador, o grande detalhe da Constituição de 24 é o poder moderador, delegado privativamente ao imperador, responsável pela organização política. O que isso quer dizer? Dom Pedro I tinha o poder entre aspas, absolutista, ou seja, Dom Pedro I poderia prender, fechar o Congresso, poderia fazer o que ele quisesse com o poder moderador, ele poderia intervir nos outros poderes. Vocês vão aprender com o Jeff, já aprenderam, provavelmente já aprenderam, acho, a essa altura, que a separação dos 3 poderes é uma ideia iluminista genial. É você fazer com que cada poder, que eu acabe com o absolutismo, porque se eu tenho todos os poderes, eu sou o quê? Um super-homem. Entendeu? Se eu divido os poderes, eu vou ser o quê? Vários Batmans. São pessoas preparadas, qualificadas, que não têm um poder absoluto. Eles se contrabalanceiam. Beleza? E vigiam um ao outro. É essa a ideia. É essa a importância dos poderes. Não vou falar mais de política atual, não. Só no final. Beleza? Mas, enfim. O poder moderador, o que fazia? Beleza, tem 3 poderes. Só que aí vem Dom Pedro, opa... Entendeu? É isso, poder moderador. Eu pegar todos os poderes para mim. Existiam de fachada, basicamente.
entendeu? Porque Dom Pedro I poderia usufruir dos três poderes, da maneira como ele quisesse. Se os três poderes não fizessem o que ele quisesse, ele ia lá e intervir. É um absolutismo, disfarçado. Beleza? Só tome cuidado, porque eu tô dando um exemplo. Ah, é um absolutismo disfarçado. Se você botar um absolutismo disfarçado, beleza, o professor, o avaliador, vai entender, né, na prova discursiva da UERJ. Só que quando você escrever, você bota lá, não era um absolutismo, tá, gente? É um absolutismo disfarçado. Tem toda a diferença. Tome cuidado com as palavras. Mas vamos lá. Ele cria ainda, né, a Constituição de 24. Conselho de Estado vitalício com prerrogativas meramente consultivas, né, basicamente absolutismo. Seus membros eram escolhidos pelo imperador, absolutismo. Senado vitalício, também definido pelo imperador, absolutismo. A partir de uma lista tríplice, beleza. Presidentes da província, magistrados e ministros do Conselho de Estado indicados pelo imperador. Liberdades individuais e igualdades jurídicas asseguradas. Asseguradas por quê? Porque, beleza, tem liberdade individual, igualdade jurídica, só que Dom Pedro, ele poderia lá interferir no judiciário. Então, que porra de igualdade jurídica é essa? Entendeu? Manutenção da escravidão, beleza. Liberalismo econômico, de boa, né, também. A gente já está numa fase bem avançada do mundo, onde que o liberalismo econômico é uma realidade, o mercantilismo já tinha ido pro caralho, beleza. Voto censitário apenas para homens ricos com mais de 25 anos de idade, com exceção dos casados, dos oficiais militares com mais de 21 anos, dos clérigos e dos bacharéis. Por que disso, gente? Aqui, Dom Pedro I, ele tenta tirar, como posso dizer, a influência de influenciadores. Membros do exército são influenciadores naquele período. Clérigos são influenciadores. Então, Dom Pedro I ele diminui o poder dessa galera para que não influencie outras pessoas. Tá? Esse aqui é importantezinho também, tá? Catolicismo como religião oficial do Estado, restringindo a participação política dos não católicos e afastando-os dos cargos públicos, né? Eram vedados deputados e membros do Conselho de Estado não católicos. Isso é importantíssimo, junto com o poder moderador. Instaurado na Constituição de 1824 o regime do padroado, beleza? E do beneplácito. O que seriam isso? Os párocos seriam indicados por Dom Pedro, beleza? O que isso quer dizer? Isso é o padroado, tá? Os padres serem indicados por Dom Pedro. O que isso quer dizer? Que o Dom Pedro ele vai botar párocos sempre pessoas próximas a dele. Aí você vai me perguntar, professor, qual a importância disso? A importância é que o pároco ele faz uma coisa na missa chamada homilia. O padre ele escuta segredo de confissão. Então o padre ele tem um controle muito grande do seu rebanho, porque ele pode falar o que ele quiser na homilia, ele é uma figura de respeito ao enviado de Deus, né? E ao mesmo tempo saber o que o seu rebanho está pensando. Então Dom Pedro ter aliado nas paróquias, nas igrejas, era extremamente importante, por isso o regime de padroado. É óbvio que algumas garantias seriam entregues à igreja. Por exemplo, como eu já falei, a religião oficial seria a católica. Outro exemplo, os registros, casamento, óbito, nascimento, seriam tudo feito pela igreja. Isso dá um poder imenso para a igreja, tá? Imagine você ter todo o poder, saber tudo sobre a sua população. E se eu queimasse tudo, você não ia estar sério sobre a sua população, entendeu? Isso tem uma importância. Além disso, alguns impostos voltados para a igreja, por aí vai, beleza? E o beneplácito, né? Que é o poder de Dom Pedro vetar qualquer bula papal. Ou seja, o Dom Pedro I basicamente era superior ao Papa aqui dentro do Brasil. Ok? Vamos lá. Assim, se vocês repararem a Constituição, apesar de Dom Pedro ter fechado a de 23, instalado a de 24 e deixado a galera do Partido Brasileiro boladona, ainda assim ele garantia coisas interessantes para o Partido Brasileiro, como, por exemplo, o voto censitário, a manutenção da escravidão, mas o que?
o direito à propriedade, o direito à terra, né? O direito à propriedade privada, a igualdade jurídica. Ou seja, Dom Pedro I, apesar de ter feito uma coisa que desagradava, ele ainda passava um pouquinho pano para poder se manter na política, poder se manter bem com a galera. Ok? 25 minutos. Então vamos falar agora da Confederação do Equador. Um grande conflito e bastante interessante, tá? O Nordeste brasileiro, como vocês bem sabem, desde a crise do açúcar estava errado, né? Além da competição do açúcar, né? Eu botei aqui? Botei ali. Além da competição do açúcar com o açúcar antilhenho, foi descoberto um novo tipo de açúcar, que era o açúcar da beterraba, que era mais barato e poderia ser produzido na Europa. Então, consequentemente, a economia do Nordeste cai mais ainda. E para piorar a situação, os Estados Unidos ele começa a crescer. A economia do Nordeste ela cresce nesse período de crise do açúcar com algodão. Por quê? Quando os Estados Unidos entram em crise, entram em guerra de secessão, ele não produz mais algodão suficiente para a sua própria produção e muito menos para a grande produção inglesa, né, que tinha passado pela Revolução Industrial. Então o Nordeste brasileiro ele acaba se tornando um grande exportador de algodão. Só que agora agora que os Estados Unidos já passou pela guerra de secessão, a economia dele volta a crescer, ele volta a ser um exportador de algodão para a Inglaterra e para suprir o seu próprio algodão. Consequentemente, a economia do Nordeste está muito, muito ferrada, beleza? Para piorar a situação, né, ainda tem os impostos cobrados desde Dom João VI, impostos para manter a corte, a coroa aqui no Brasil. Depois vai ser convertido para manter a corte de Dom Pedro I. Ok? Beleza. Em 24, quem vence as eleições nas províncias do Nordeste, né, no Pernambuco, desculpa, eram liberais. Só que, como eu disse, em 24, Dom Pedro I outorga a sua Constituição, ou seja, Dom Pedro vira e tira o vencedor liberal e coloca alguém no poder que lhe agradava. Consequentemente, começa um murmurinho, um indício de revoltas lá em Pernambuco. Né? Esse murmurinho feito pelos jornais locais e tal, que inflamava a população à revolução, fez com que Dom Pedro ele logo enviasse suas tropas para impedir uma revolta maior, né? Só que Pernambuco, já aliados de outros membros, no caso Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba, proclamam a chamada Confederação do Equador, um grande país, uma grande república no Nordeste, né, que queria se separar do Brasil, né? Essa é a ideia da Confederação do Equador, um movimento separatista brasileiro insatisfeito com a forma que Dom Pedro ia levando o Império, principalmente por causa da Constituição outorgada, porque delimitaria os poderes do Nordeste, que estava em extrema crise. E que Dom Pedro pouco cagava no Nordeste, porque afinal de contas nada lhe interessava lá. Só por curiosidade, né? A província do Grão-Pará, que se emancipou, eles se emancipam, tá, gente? Eles se tornam independentes durante o período. Eles criam até uma constituição que era liberal, no estilo da Gran Colômbia, que é um país que vai ser a futura Colômbia e alguns outros países aqui na antiga América Espanhola, né? Os confederados pretendiam ainda extinguir o tráfico negreiro e adotar apenas os poderes executivos e legislativos, sendo este acima do primeiro. Só que tem um pequeno problema, né? Que é esse aqui: acabar com o tráfico negreiro. A Confederação do Equador, apesar de conseguir muitos membros, né? Como falei, revoltas antigas em Pernambuco não deram certo. Por quê, né? Porque não tinha esse caráter de fim da escravidão. Consequentemente, perdeu a quantidade de gente possível que poderia ajudar na revolta. Agora eles têm muito. Só qual é o problema?
eles tiram o poder das elites, eles tiram o poder do dinheiro. As elites acabam se afastando porque elas não queriam o fim da escravidão. Consequentemente, a Confederação do Equador tinha gente, mas não tinha dinheiro para sustentar uma guerra. E as tropas imperiais acabam derrotando a Confederação do Equador. E isso aqui é bastante importante, tá? Dom Pedro I, para conseguir, né, acabar com a Confederação do Equador, o que ele faz? Pede empréstimos para a Inglaterra para contratar mercenários para poder lutar. Desculpa, gente. Para poder lutar na guerra da Confederação do Equador, tá? Ó, eu não preciso nem dizer, né? Os membros da Confederação foram presos e executados. Política externa brasileira. Aqui vem um grande desastre, né? Quando eu estava fazendo essa aula, eu estava até comentando como que é engraçado, né? O Brasil ele nasce de crise econômica e política e fica assim para sempre, né? Tirando um pequeno momento da história, mas não vou ser poucos momentos pequenos da história, mas não vou ser influenciador não. Vamos lá. Como eu disse, não disse isso ainda. Mas enfim, o Brasil tinha necessidade de ser reconhecido internacionalmente. Por quê? Um país só existe quando outros países o reconhecem como país. Não é eu aqui na minha casa freguesia, eu falo, gente, ó, aqui é meu país agora, é meu. Não é assim que funciona. Outros países importantes devem reconhecer que aqui é freguesia meu país agora. Entendeu? No caso, o primeiro país a reconhecer o Brasil foram os Estados Unidos. Aí você vai perguntar, por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tinham uma coisa chamada Doutrina Monroe, ou América para os americanos. Que a ideia era que a América, os lugares da América não dependiam dos europeus. Na verdade, a Doutrina Monroe é o interesse dos Estados Unidos de expulsar o imperialismo, o futuro imperialismo europeu, e ficar com o imperialismo nas Américas só para ele. Essa era a ideia do Doutrina Monroe, no fim das contas. E no caso, obviamente, se o interesse era esse, que eu acabei de falar no Doutrina Monroe, havia um interesse econômico, porque ali existia um novo país onde que os Estados Unidos poderiam vender seus produtos, em vez de ter que andar para a metrópole enviar para a colônia, blá blá blá. Entendeu? Ok? O segundo país a reconhecer o Brasil como país, como Brasil, foi a Inglaterra. Cadê? Foi a Inglaterra, que no caso ignora o Congresso de Viena, lembrando que o Congresso de Viena ia restaurar as monarquias, ia restaurar as fronteiras e ia restaurar as colônias. O Congresso de Viena foi aquele tratado assinado após a queda de Napoleão, só lembrando, tá, gente? Então, voltar. Ignorando o Congresso de Viena, né, a Inglaterra declara o Brasil um país independente. Por quê? Porque a Inglaterra estava interessada no comércio com o Brasil, um novo país. Além disso, para a Inglaterra vier falar Brasil é um país independente, ela faz um acordozinho com o Brasil que o beneficia muito. Que acordo é esse? Ela reassina, né? Ela assina um tratado que renova o Tratado de Comércio de 1810, que é aquele tratado que diminui as taxas alfandegárias da Inglaterra para 15%, ou seja, o produto inglês aqui dentro do Brasil valeria menos do que outros produtos exportados para o Brasil, entendeu? Então a Inglaterra teria um mercado aqui muito promissor. Nada de graça, né, gente? E por fim, o último país a reconhecer o Brasil foi Portugal. Este por meio de um pagamento de uma dívida que Portugal falava, olha, eu vou tornar você independente, mas você tem que pagar para mim uma indenização de 2 milhões de libras esterlina. 2 milhões de libras esterlina. O Brasil não tinha dinheiro nenhum. Por quê? Porque a porra da coroa portuguesa, quando saiu do Brasil, levou todo o ouro que tinha nos cofres brasileiros para Portugal. Correto? Então, da onde sai esse dinheiro? Adivinha? Pedindo empréstimos para a Inglaterra. Então o Brasil cobra empréstimos para a Inglaterra, paga esses 2 milhões de libras para Portugal. Olha que curioso, a coroa portuguesa devia dinheiro para a Inglaterra. Então o que aconteceu? A Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pegou dívida com a Inglaterra, né? Aí
a Inglaterra, o Brasil paga para Portugal. Portugal tem uma dívida com a Inglaterra, paga a Inglaterra. Ou seja, o dinheiro saiu da Inglaterra e voltou para a Inglaterra. E ainda ganhou um bônus que o Brasil ficou devendo. Né? E é óbvio, quando Portugal paga esses 2 milhões de libras à Inglaterra, não é 2 milhões de libras de empréstimo, eu te dei 10 reais, não devolve 10 reais. Não, eu te dei 10 reais, você vai me devolver com juros. Né? Então a Inglaterra só lucrou. Então, se a Inglaterra é um país rico hoje, é porque ela foi muito malandro no dia, né? Obviamente não vou conseguir. Quer dizer, não sei, de repente consigo os 40 minutos. Vamos lá. Outra coisa da política externa, a guerra da Cisplatina, né? Lembrando, Cisplatina é aquela região no sul do Brasil, que é o Uruguai, que Dom João toma na época das guerras napoleônicas, simplesmente porque birra, né? Porque afinal de contas a Espanha era aliada de Napoleão. Aí Dom João falou: beleza, vou pegar aqui essas terras. E pegou, né? Tinha interesse já, né? A gente tinha a região ali, uma região ali era nossa, né? Que é a do a colônia de Sacramento, era daquela região, era de Portugal, no caso. Mas enfim, essa região da Cisplatina, o futuro Uruguai, não se via como brasileiro, né? Além do desastre que estava sendo Dom Pedro I, ela ainda não se via como brasileira. Afinal de contas, ela não falava português, ela falava espanhol, e as suas características, a cultura não tinha nada a ver com a do brasileiro, tinha a ver com características do espanhol. Então eles queriam se tornar livres, né? Então liberados por José, botei 2 vezes liberados por João Antônio Lavalleja, né? E iniciaram um movimento separatista que tinha a Argentina como apoio desse movimento, porque a Argentina tinha um interessezinho de anexar aquela região da Cisplatina. Então houve ali a guerra da Cisplatina, uma guerra basicamente entre Brasil e Argentina, entendeu? Esse conflito ele vai terminar sem um vencedor. Quem vai vencer, na verdade, vai ser o Uruguai, que vai vencer como país. E uma coisa bastante interessante. O Uruguai nasce como um país apoiado pela Inglaterra. O conflito, no caso, ele é apoiado, o interesse de criar uma nova nação Uruguai é apoiado pela Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra queria mais um paísinho para comercializar. É interessante você ter vários países, porque você pode comercializar de várias maneiras para vários países. Se você tem um único, você tem que responder ao que esse país quer. Beleza? Não precisa nem dizer, né, gente? A guerra foi desastrosa para o Brasil, porque não tinha exército, como eu já falei há pouco tempo, não tinha dinheiro, como eu já falei há pouco tempo, tinha muitas dívidas, como eu já falei há pouco tempo, e também agora é derrotado, perde gente, e é uma humilhação, né? Sempre é uma guerra, ninguém gosta, né? Economia do primeiro reinado. Essa parte aqui vai ser bem rápida, né? É um desastre. Eu fiz até um resuminho aqui, né? A coroa portuguesa levou todo o ouro dos cofres brasileiros, já falei. Dom Pedro contrariou várias dívidas para pacificar o país nas guerras de independência, dito também. Dom Pedro pede empréstimos para pagar exigência a Portugal aceitar o Brasil como país independente, falado. O Brasil reduziu as tarifas alfandegárias de vários países para conseguir o apoio para a independência, afetando na arrecadação em relação às dívidas. Isso aqui é interessante, tá? Não costuma cair nada em prova em relação a isso, não. Cai a Inglaterra, mas os outros países não. Mas é só para mostrar que não foi só a Inglaterra que o Brasil teve que abaixar as tarifas alfandegárias para conseguir apoio. Foram outros países também. Só que a Inglaterra é mais importante porque a Inglaterra sempre tem a cortina por trás de interesses, né? Ingleses, né? Que sempre esteve presente na história de Portugal e na história do Brasil. Ok? Importante. Faltava ao Brasil um produto forte na exportação. É importante assim, porque é uma coisa lógica, mas assim, não chega a cair em prova não. Mas é bom saber porque afinal de contas, né, faz parte do conteúdo geral. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Faltava ao Brasil um produto forte na exportação. Vamos lá. O algodão, decadência. Desculpa. O açúcar, decadência. A mineração, decadência. Algodão não tinha poder. O chá que produzia no sul não tinha poder suficiente. Estou falando exportação, tá, gente?
Drogas do Sertão também não tinha poder suficiente para drogas do Sertão. Isso para exportação. Isso estou falando de um produto forte para exportação. Foi o que eu falei. Sempre houve outros comércios, além do açúcar, além do café, etc. Só que esses eram os principais para exportar, para arrecadar muito dinheiro, beleza? Então, drogas do Sertão não tinha poder suficiente. O café estava nascendo, já falei uma aula passada, eu acho. O café estava começando a nascer agora, então também não era tão importante. Então o Brasil não tinha um poder econômico tão forte, não tinha algo que gerasse um poder econômico tão forte. Essa é a questão, tá? Ah, aqui uma curiosidade, né? Em 23 de setembro, essa crise toda levou à falência o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o primeiro banco do Brasil, né? É, esse Banco do Brasil é uma espécie de continuação, é a parte 2, entendeu? Depois que o primeiro faleceu, foi a falência, tá? A gente acabou de acabar nossa aula, que seria no Zoom agora, 40 minutos, mas enfim, vamos continuar. Pelo menos estava faltando pouco. De repente, se eu corresse mais um pouco no Zoom, daria. Vamos lá. Crise de abdicação. Enfim, vou dizer uma viajada aqui, desculpa. É que eu escrevi errado, estava tentando ler o que eu escrevi ali, acuso. Era acusado. Enfim, Dom Pedro I, ele era acusado de autoritarismo, né, politicamente, porque ele outorga a Constituição de 24, ele fecha o Congresso, e ainda por cima tem uma crise econômica muito ferrenha, e ainda por cima a gente perde a Guerra Cisplatina. Consequentemente, Dom Pedro é obrigado a reabrir o Congresso, porque estava sendo muito, muito, muito pressionado. Tá? Se de repente a economia brasileira estivesse voando e ele tivesse ganho de maneira exorbitante a Guerra Cisplatina, talvez, quem saiba, Dom Pedro I não precisaria abrir o Congresso e nem fosse cair, né, futuramente. Beleza. Assim que Dom Pedro abre o Congresso, ainda abre a imprensa liberal, né? Ainda é permitida a imprensa liberal. Qual o problema? A imprensa liberal ela trata de cada vez mais oprimir o governo, oprimir o partido português, mostrar os erros, mostrar a corrupção, mostrar tudo de errado que estava ocorrendo, acuando o imperador e acuando o partido português, que até então fazia parte de um membro de um conselho, né? Aquele conselho que ficava próximo do Pedro I, ou seja, de extrema importância, né? Ao mesmo tempo, em Portugal, Dom João VI falecera, né, em 1826. Dom Pedro I, para acalmar os ânimos, porque obviamente a população, o partido brasileiro, as elites ficaram assustadas, porque, Dom João VI faleceu, Dom Pedro I voltar para Portugal, né, para assumir a coroa do seu pai, logo há uma grande chance de tentar essa anexação entre Brasil e Portugal novamente, né? Afinal de contas, vai ser o mesmo rei do Brasil e de Portugal. Então, para deixar logo a galera com calma, a galera que já estava bem exaltada pelas situações que eu acabei de falar, Dom Pedro I, o que ele faz? Ele renuncia ao cargo, ao reinado em Portugal. Ele renuncia o cargo em Portugal e deixa para sua filha, Dona Maria da Glória. Só que Dona Maria da Glória era uma infante, era uma pessoa novinha, beleza? Novinha de 14, não é mentira, era mais nova do que isso, inclusive. E, consequentemente, quem ia ficar responsável por governar seria uma regência. O que é uma regência? Um governo criado para entre períodos. No caso, entre períodos seria entre a morte de Dom João até a Dona Maria fazer a maioridade. A pessoa que ficaria responsável pela regência era Dom Miguel. Dom Miguel planejava dar um golpe de Estado e restaurar o absolutismo dentro de Portugal, o que deixa Dom Pedro I putaço da vida. O que Dom Pedro I faz? Ele pega seu dinheiro aqui no Brasil na merda, no Brasil fudido, e investe numa guerra contra o seu irmão, o Dom Miguel.
Obviamente, isso vai deixar os brasileiros, o Partido Brasileiro, principalmente, putados, porque ele está se envolvendo num conflito externo. Tipo assim, foda-se. Quero mais que se explodam lá, não tem nada a ver com isso. Odeio português, entendeu? Por que você está gastando dinheiro numa guerra que não tem nada a ver com a gente? Então o Partido Brasileiro fica revoltadíssimo. E essa revolta toda vai culminar numa explosão de fúria em 1831, beleza? Por quê? Em 1831, além de, eu acabei falando, além de ter uma grande influência liberal aqui no Brasil, né? Porque em 1830 teve uma grande revolução, as revoluções liberais na Europa toda. Em 1831, a situação vai explodir porque Dom Pedro estava em Minas Gerais, né, buscando aliados, né, para o seu governo, por aí vai, para evitar um possível golpe, porque a situação já estava bem sustentável. Quando Dom Pedro I estava voltando para o Rio de Janeiro, os portugueses pensaram, vamos fazer uma festa para animar o imperador, para mostrar que somos poderosos, é tipo uma corona festa da vida, entendeu? Aí Dom Pedro I, aí com essa festa feita pelos portugueses, os brasileiros ficaram putos, porque, porra, tipo assim, caralho, a gente tá passando uma pandemia, nego tá fazendo corona festa, tá fazendo festa. Mesma ideia, a gente tá numa crise econômica fodida, o imperador é um merda, e o nego tá fazendo festa pra ele. Aí o que aconteceu? Os brasileiros putaços começam a agredir os portugueses, quebrar as lojas dos portugueses, fazem uma grande revolta contra os portugueses. Esse episódio foi conhecido como Noite das Garrafadas. Famosíssima, tá? Importante. Tá? Importantíssimo. Era isso que eu queria, só queria botar assim. Crise brasileira, a pessoa mais atinge Noite das Garrafadas. Mas eu não consigo, quando eu começo a escrever, eu escrevo muito. Até que não interessa muito, mas assim, só para dizer, Dom Pedro I, com a crise das garrafadas, ele acaba tendo que tirar o Ministério Português e criar o Ministério Brasileiro, só que ele volta atrás e bota os portugueses de volta, chamado Ministério dos Marquês. É óbvio que nessa situação Dom Pedro I já estava isolado, porque ninguém mais gostava dele, e consequentemente, tendo o seu próprio batalhão se rebelando ali no antigo museu da Quinta da Boa Vista, né, que infelizmente pegou fogo, o Dom Pedro I, ele abdica do trono. Esquece esse finalzinho aqui, tá, gente? É que eu uso para poder pegar os pontinhos. O Dom Pedro I, ele abdica do trono e, consequentemente, deixa seu filho, Dom Pedro de Alcântara, famoso Pedrinho, no poder com apenas 5 anos. Obviamente, 5 anos é menor de idade, 5 anos ele não poderia governar. Então inicia esse período chamado período regencial. Quem seria o tutor seria uma pessoa chamada José Bonifácio. Olha, ele voltando, mostrando que Dom Pedro I ele estava voltando a se aliar a seus antigos ao Partido Brasileiro. Ou seja, meio que pacifica a sua relação com o Partido Brasileiro. E dessa maneira acaba o primeiro reinado, tá? 48 minutos, eu não quero me estender muito mais, mas só falar rapidinho, gente. Eu já falei, falar um pouquinho só sobre política, bem rápido. Eu já falei como é preocupante, na última manifestação que teve, o presidente da República se manifestar numa manifestação que é a favor da ditadura militar, etc., de fechar congresso. A gente está vendo os poderes, qual a importância dos poderes. Professor, mas os poderes aqui no Brasil são muito corruptos. Foda-se! São muito corruptos, mas impede uma coisa maior, uma coisa muito pior, que seria uma espécie de absolutismo, que aí tem corrupção e você nem pode saber, que é o que ocorreu na estrutura militar. Por que dizem, não havia corrupção? Havia sim, vários estudos já mostram que houve, só que era fechado, porque se alguém fosse lá, o que acontecia? Morria. E como os militares tinham todos os poderes, eles poderiam ter o poder judiciário de julgar, de falar que a pessoa se matou e por aí vai. Entendeu? A situação é bem tensa, bem tensa. Pior é quando ele falar, a gente tem os militares ao nosso lado. O que quer dizer com isso? Ele pode dar um golpe? Então, cara, eu não sei até onde que vai essa unidade, mas em qualquer país do mundo, esse cara não seria nem impeachmentado, ele seria preso e julgado a prisão perpétua ou morte, porque ele ameaça as instituições, ele ameaça a democracia brasileira. Isso em qualquer país do mundo. Entendeu?
Então, assim, se eu fosse militar, se eu fosse general, eu daria um golpe, apesar de ser contra golpes militares, mas eu daria um golpe, tiraria ele do poder, julgaria ele no tribunal de exceção, provavelmente a prisão perpétua ou morte, e devolveria o poder ao Mourão. Por mais bosta que o Mourão seja, ainda assim, esse cara não pode estar mais no poder. É um absurdo de todos os tamanhos, além das burrices, né? Hoje ele foi à tona mostrar a conversa do Moro, aí ele mostrou a conversa do Moro só que do celular dele. Ou seja, ele comprovou a porra do que o Moro disse, que ele queria se intrometer na Polícia Federal. Cara, o cara além de ser uma ameaça às instituições, ainda é burro. Burro e burro. E ainda tem um filho lá que é comedor, né? Mas enfim. É isso, gente. Vou tentar não me falar muito sobre política para não passar muito tempo o vídeo, são 50 minutos, passei 10 minutos do que eu queria. Mas enfim. Daqui a pouco eu posto as aulas, quer dizer, os exercícios, o Adolfo já está postado, né? Por final de contas o vídeo só vai ter 8h30. Mas uma boa semana para vocês. Pô, fiquem livres mais uma vez para falar comigo no WhatsApp, do